Sabe, o fogo, ele parece uma coisa simples, né? Mas por trás daquela chama existe uma ciência incrível que decide se ela vai só piscar e apagar, ou se ela vai continuar queimando, ou, quem sabe, se ela vai surgir assim, do nada. Bora desvendar juntos esses 3 momentos que são cruciais na ciência do fogo. A gente aprende na escola, precisa de calor, combustível e oxigênio. Tá, mas o segredo é um pouquinho mais complexo. O que acontece de verdade lá no nível das moléculas para uma chama não só aparecer, mas continuar? É essa jornada que a gente vai fazer agora. E para a gente entender o fogo, a nossa investigação vai começar num lugar que, olha, talvez ninguém espere: o nosso nariz. É isso mesmo, pode acreditar. O segredo todo começa com a que a gente cheira. Pensa um pouco no cheiro de madeira ou de gasolina. O que a gente está sentindo, na verdade, não é o objeto em si, mas pedacinhos minúsculos dele, as moléculas, que escaparam e estão flutuando pelo ar até chegar na gente. E essa, pessoal, é a primeira grande pista. Tudo ao nosso redor está o tempo todo liberando esses vapores. Ok, mas e se a gente colocar calor nessa história? Bom, essa energia extra faz as moléculas começarem a vibrar assim loucamente. Elas vibram tanto que acabam se soltando em massa, criando uma verdadeira nuvem de vapores. E aqui está o ponto central. É esse vapor, e não um material sólido ou líquido, que realmente pega fogo. Com esses vapores todos no ar, a gente chega no nosso primeiro marco de temperatura. É aquele momento do quase, sabe? A primeira faísca de vida do fogo, o ponto de fogor. Presta bem atenção na ideia principal aqui, ó. A chama não se sustenta. O que isso quer dizer? Que o material já está quente o suficiente para liberar um pouquinho de vapor. O bastante para dar aquele flash se uma faísca passar por ali. Mas se tirar a faísca, acabou. A festa termina na hora. Então, resumindo, a gente tem o vapor inflamável, um gatilho, tipo um fósforo, e, puf, um clarão. O fogo simplesmente não tem força para continuar sozinho. E por quê? Porque a quantidade de vapor que está sendo liberada ainda é muito pequena para sustentar a queima. É só um susto e nada mais. Mas e se a gente continuar esquentando? Bom, aí a brincadeira fica séria. A gente sai daquele flash que dura um segundo para uma queima de verdade. Bem-vindos ao ponto de combustão. A mudança aqui é total. A gente finalmente chega na temperatura mágica, onde depois daquela faísca inicial, a chama ganha vida própria. Ela se torna autossuficiente. Ela continua queimando, mesmo se a gente tirar o fósforo de perto. Agora o fogo existe de verdade. E por que ela se mantém? É porque a gente chegou na famosa reação em cadeia. Funciona assim. O calor da própria chama faz o material liberar ainda mais vapor inflamável. Esse vapor novo alimenta a chama, que gera mais calor, que por sua vez libera mais vapor. É um ciclo que não para, ele se alimenta sozinho. O fogo agora tem vida. E aí? Essa explicação está acendendo algumas ideias? Se sim, aproveita essa pausa para se inscrever no canal e deixar aquele like. É um jeito de garantir que o fogo do conhecimento por aqui não se apague. Olha só, até agora a gente sempre precisou de uma faísca, né? Um gatilho. Mas e se eu dissesse que com o calor suficiente, o fogo pode começar do nada? Esse é o impressionante ponto de ignição. É exatamente isso. A temperatura do material fica tão, mas tão alta que os vapores dele ficam super energizados. Eles têm tanta energia acumulada que o simples contato com o oxigênio do ar já é o suficiente. Não precisa de faísca, não precisa de fósforo, de nada. Esse fenômeno, que a gente chama de autoignição, acontece porque as moléculas de vapor estão com tanta energia, mas tanta energia, que elas simplesmente não se seguram mais. A reação química acontece sozinha. É a natureza no seu estado mais puro de energia e de caos. Ok, a gente viu os 3 estágios. Agora, vamos colocar tudo lado a lado para essa imagem final ficar bem clara na nossa cabeça. Vamos pensar nisso como uma escada do fogo. No primeiro degrau, o fulgor, a gente tem só uma piscada, bem tímida. Aí a gente sobe para o degrau da combustão e agora sim, a chama é real, ela se sustenta. E lá no topo, no degrau da ignição, a chama simplesmente surge, sem aviso. É o auge do poder do fogo. E essa tabela aqui, gente, resume tudo de um jeito perfeito. Olha só a lógica da coisa. No fulgor, a gente precisa de uma fonte externa, uma faísca, mas a queima não se mantém. Na combustão, a gente ainda precisa daquela faísca inicial, só que agora a queima continua sozinha.
E na ignição, a gente não precisa de nada e a chama queima com toda a força. É uma progressão de energia muito clara. Foi muito legal mergulhar nesses detalhes com quem está nos assistindo. Se essa exploração aqui pela ciência do fogo foi bacana, o seu like e a sua inscrição são o combustível que mantém a gente produzindo mais conteúdo assim. Muito obrigado mesmo. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque entender essa escada do fogo não é só uma curiosidade científica. É a base da segurança contra incêndios. É o porquê de guardarmos certos produtos de um jeito e não de outro. É a ciência que pode literalmente salvar vidas. A pergunta que fica é, onde mais no dia a dia essa ciência toda está presente, talvez escondida bem na nossa frente?